Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo, claro, sobre livro. E olha, nosso convidado já está aqui conectado, ele que é veterano aqui no programa, já veio falar do volume 1 e agora retorna para falar do volume 2 do livro dele, que é Repercussões de Outrora. E aí, Ricardo, tudo bem? Olá, Michel, como vai? Tudo bem? Eu estou ótimo. Tudo jóia. Ricardo, bom, já fiz aqui uma introdução, né? Falei que você veio para contar pra gente sobre o volume 2 do seu livro. Então vamos recapitular, vamos situar, né, o público aqui do programa sobre a história do seu livro. Vamos lá falar sobre o livro 1, volume 1. Sim, é esse livro aqui, né, que é o A Janela do Castelo, o nome da trilogia Repercussões de Outrora. O nome do primeiro livro, A Janela do Castelo. Então, a gente falou, né, já um programa sobre ele, que a história se passa na França, no século XVIII. Então, ocorre uma série de tramas, né, dos personagens dessa França do século XVIII. E na segunda parte, tem as reencarnações daqueles personagens no Rio de Janeiro. Então, o leitor consegue fazer a conexão entre aqueles personagens lá da época medieval com os do Rio de Janeiro em 2017. Então, esse é o primeiro livro, né? Começa a contar a história e aí, como uma boa trilogia, ela deixa aqueles ganchos para o segundo e o terceiro livro, né? E aí a gente, então, esse livro, ele dá sequência, né, com também Repercussões de Outrora, mas agora Entardecer no Pampa. Aí a história já migra aqui para o Rio Grande do Sul, que é de onde eu estou falando. Sensacional! Então, você aí de casa, perdeu esse programa aqui com o Ricardo, falando, dando detalhes a respeito do volume 1, é fácil. Entra lá no YouTube da TV Câmara Campinas, tem esse programa na playlist, né, do Universo Épico, e aí você consegue conferir essa entrevista na íntegra. E a gente segue aqui então falando sobre o volume 2, né? E eu quero mais detalhes. O pessoal de casa quer mais detalhes, né, desse volume 2. O volume 2, ele, quando a gente pensa em termos de estrutura do livro, ele é um pouco, ele já começa um pouco diferente para o leitor, sem dar spoiler, né? Mas ele tem um prólogo. Então o prólogo é tipo aquelas cenas iniciais, sabe? Quando a gente vai ver um filme e aparece aquelas cenas e depois o filme começa. Aí tu fica pensando assim, tá, mas o que aquelas cenas lá tem a ver com o filme que eu estou assistindo? Aí, à medida que vai passando o filme, tu vai vendo que aquelas cenas iniciais, elas têm uma razão de ser, né? Ela é como se fosse uma isca que tu joga, né, para o leitor ele ficar atento à história, né? Ele já se motivar com a história. Então ele tem um prólogo, a primeira cena se passa na Roma medieval, tá? Lá numa arena em que cristãos são acusados e são mortos, isso no início da era cristã, e depois o leitor é levado até o Rio Grande do Sul, aqui, né, no Rio Grande do Sul, mas no início do século XIX, então por volta de 1800 e alguma coisa. E aí a gente vai conhecer uma família, né? O leitor vai em 3, 4 páginas, ele vai conhecer uma família e algo que ocorre com aquela família, né? E aí fecha o prólogo. Então, digamos assim, essas duas cenas iniciais, o leitor vai pensar, olha, o que será que tem a ver essa cena na Roma Antiga e uma cena no Rio Grande do Sul em 1800 e pouco. Aí o livro começa, na primeira parte, né, seguindo aqui no Rio Grande do Sul, mas dá um salto, por volta aí de 1930, por aí, né? E aí o leitor vai descobrir que a gente começa a contar a história dos descendentes daqueles de 1800 e pouco, né? Aí o leitor, ele começa a... É interessante falar sobre isso, porque tem até no resumo do livro, né, na 4ª capa, então não é um spoiler, né, ele está na 4ª capa, né, e na divulgação.
Mas aí o leitor vai conhecer dois personagens no início, por volta de 1930, que é o Honório e o Tobias. O Honório e o Tobias, eles são seminaristas, né? Eles estudam em um seminário, né, para desejo de se tornar padres, um seminário próximo de Porto Alegre. Só que aí o Tobias, né, ele está convicto da sua vocação, mas o Honório não estava. O Honório gostava muito dessa região aqui que eu vivo, né, que é a região do Pampa. Então ele gostava muito da lida campeira, dos cavalos, né, do tradicionalismo gaúcho, e ele começa a ter dúvidas em relação à própria fé. Além do desejo, né, de voltar para a lida campeira, ele também tinha dúvidas. Eles vão ter essa amizade durante um ano, e aí o Honório ele resolve romper esse estudo, né, e volta aqui para a região do Pampa. E o Tobias, que é o outro, né, ele segue nos estudos e se torna padre. E aí ele volta para a cidade dele, que fica em Santa Rosa, que é mais no norte do estado. Então, sem dar um spoiler, né, mas o livro ele vai contar a história dos dois amigos em regiões diferentes, até que em algum momento eles conseguem se reencontrar, né? E aí o leitor ele começa a ver a conexão dessa história de amizade dos dois com aquilo que aconteceu lá no prólogo, né, em 1800 e alguma coisa. Tá? Então, essa é a primeira parte do livro. Ô, Ricardo, e os personagens do volume 2, eles estão conectados com os personagens do volume 1? Sim, muito boa essa questão. Eles têm toda uma relação, porque, por exemplo, um dos personagens, ele vai ter alguns sonhos estranhos, né? Ele vai, assim, durante a vida dele, ele vai ter alguns sonhos estranhos, como se ele estivesse passando na França medieval. Então ele vai ver algumas coisas que, no sonho, ele acorda e fala para o amigo dele, e aí ele depois vai ser descoberto que, na verdade, ele viveu na França no século XVIII, né? Então, esse é um personagem que tem relação, mas tem outros também, porque é toda uma construção de histórias conectadas, né? Então, nem todos os personagens eu vou fornecer para o leitor a vida posterior dele, mas alguns sim. E esse é um personagem que ele vai, por meio dos sonhos, né, e depois de algumas evidências, ele vai chegar à conclusão, nem tão forte assim, mas ele vai chegar à conclusão de que pode ser de outra vida, né? Então acontece, e esse livro também é construído em duas partes, né? Depois a gente vai ter a segunda parte, que volta lá no Rio de Janeiro, e aí, quando a gente fala em trilogia, né, eu tinha falado que esse livro, a primeira parte é na França no século XVIII, e a segunda no Rio de Janeiro em 2015. Esse aqui tem um prólogo, começa lá no Rio Grande do Sul em 1930, e a segunda parte é Rio de Janeiro 2017. Ou seja, na verdade, o livro ele dá sequência à segunda parte do livro, né? A segunda parte do livro é a sequência, né? Então, sempre o início do livro é o digamos assim, o pano de fundo da história, e a história sempre segue com os mesmos personagens da segunda parte, no Rio de Janeiro. 2015, 2017, né? Aí o leitor vai ver, olha o que aconteceu com aqueles personagens contemporâneos nossos, né? E no livro 3, né, já daqui a um tempo vai estar pronto, até o final do ano, aí dá mais sequência ainda essa história do Rio de Janeiro. Ricardo, fora as lembranças, né, do passado que os personagens eles têm, as ações no passado, elas refletem nessas novas vidas, nesses novos personagens? Sim. Em alguns momentos o leitor ele vai conseguir
perceber um certo traço de personalidade daquele personagem que ele leu lá no primeiro livro. Aí ele vai encontrar, mas ele ainda não vai ter isso muito claro, né? Aí ele vai começar a ver um personagem que ele tem uma característica parecida com aquele, só que ele está em outra época, né? E aí depois, é claro que aí o livro vai ajudar, quando estiver mais lá na frente da vida desse personagem, o livro vai mostrar, né, e vai tirar essa dúvida do leitor que, olha, fulano de tal, na verdade, era aquele lá da França, lá, né? Então, em algum momento, eu ajudo o leitor, mas com muito cuidado para não fazer ele perder a experiência de leitura e dedução, né? Então, esses parágrafos de apoio, geralmente eles são dados lá no final da história desse personagem em particular, né? E aí o leitor vai ver, olha, realmente, né? Fulano de tal era tão ruim quanto o outro, né? Fulano de tal era tão bom quanto o outro. E na verdade, é o que, para nós, né, que somos da doutrina espírita, que a gente acredita, né? Que após o desencarne, as pessoas mantêm as mesmas virtudes e os defeitos. Tá? O leitor ele vai perceber que alguns personagens eles têm traços de personalidade, né, próximos daquele que ele leu, por exemplo, no primeiro livro. Então ele vai perceber, por exemplo, características desse personagem, características semelhantes do que ele está lendo no segundo livro. Então ele vai, ao longo da história, ele vai começar a perceber, olha, esse personagem é tão ruim, me lembra um personagem lá que eu li no primeiro livro da trilogia. E aí, à medida que ele vai lendo, talvez ele tenha essa dedução, né? Mas no final da história desse personagem, eu ajudo o leitor, olha, fulano de tal, na verdade, é uma reencarnação de fulano de tal que viveu na França do século XVIII. Então eu tenho muito cuidado de não prejudicar a experiência do leitor, né, dele ter essa tentativa, né, de descobrir quem que é o personagem, né, para o leitor ele não ter esse prejuízo, né, de ele mesmo deduzir, né, qual que seria o personagem, mas aí no final da história dele, né, desse personagem em especial e outros, né, aí eu forneço, né, eu coloco um parágrafo lá que eu venho explicando. Fulano de tal, né, que morreu, assassinado, na verdade é a reencarnação de fulano de tal, e para essa nova vida, né, ele precisou conviver com seus algozes, então é feito toda uma costura, né, para que o leitor entenda. Mas é importante dizer que nem todo personagem do primeiro livro ele tem uma correspondência em reencarnação no segundo, né? Alguns sim, aqueles que eram mais importantes para que eu contasse a história, né? E aí é uma questão curiosa, porque, né, como tu tinha me perguntado, né, por exemplo, no primeiro livro são duas partes. Então o leitor vê a reencarnação, né, de alguns personagens da segunda parte 200 anos depois. E também tem no segundo livro, né? Então, digamos assim, é uma conexão horizontal, que tu pensa no mesmo livro, e uma conexão vertical, pegando o primeiro, o segundo e o terceiro livro. E aí dá um baita trabalho, né, de tu não se perder com os personagens. Até algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? Mas eu tenho uma planilha de Excel, em que aí eu tenho uma aba, né, para o livro 1, livro 2, livro 3, e aí eu vou colocando personagem fulano de tal, característica dele, ele é ou não reencarnação de outro. Então eu vou fazendo todo esse trabalho para que eu, na escrita, eu não me perca. Bom, você está lançando o volume 2, né? E eu sei que é cruel perguntar isso, né? Porque o livro ainda, o volume 2, está fresquinho, né? Mas como é que está seu cronograma, seu planejamento para sair o volume 3? Eu até, esses dias aí, a gente teve contato, né, com a editora, a mesma editora, né? E a previsão é que ele fique pronto agora no final de novembro,
né? Acredito que deve estar já disponível em dezembro ou janeiro. Quando chega muito no final do ano, assim, né? Às vezes prefere não lançar em dezembro, lançar em janeiro, né? Mas ele já está pronto, ele está na diagramação, está na confecção de capa. A gente vai, né, para a questão visual da trilogia, manter o mesmo padrão, né? Só vai mudar as cores, o desenho, o título, né? Então é uma estratégia que a gente tem de manter esse padrão. É uma história, como eu tinha comentado agora há pouco, né? O livro 1, ele deixa umas pontas soltas, aí chega o 2, ele conta uma outra história, dá sequência ao livro, a história, né, do Rio de Janeiro, em 2015, e ele deixa algumas pontas também soltas, né? Quando o leitor for ler o terceiro livro, ele vai ver uma história que dá esse pano de fundo, ele vai ver a sequência sempre dessa história do Rio de Janeiro, né, que é os personagens principais, digamos assim, do livro, mas todas aquelas pontas soltas, as histórias que estavam lá do livro 1, do livro 2, elas são finalizadas na trilogia. Tá? Então, todas as histórias, eu sempre brinco que cada personagem, para mim, eu tenho um carinho especial, né? Então, eu não deixo esse personagem se perder na história. Eu estou te falando isso porque, quando eu era criança, eu assistia algumas novelas e eu lembro que, assim, eu pensava assim, tá, mas o autor esqueceu daquele personagem, o que aconteceu com ele, né? Então, isso dá uma certa angústia, né, para quem está assistindo um filme, uma novela, por exemplo, né? E então, eu tenho esse cuidado muito grande. E essa planilha do Excel, ela me ajuda. Olha, eu fechei a história de fulano de tal? Sim. Não fechei? Tá, o leitor, ele merece saber o que aconteceu. Nem que seja a pessoa assim, foi embora para a Inglaterra e nunca mais voltou. Pelo menos eu dei um final para ele, né? Então eu tenho muito esse cuidado, sabe, Michel, com os personagens, né? Cada personagem, para mim, tem a sua personalidade, a sua forma de pensar, né? Uns são muito bons, outros são muito ruins, né? Uns são agressivos, outros são tranquilos, outros são religiosos, outros são ateus, né? Então tem todo tipo de personagem. Então cada um deles eu tenho esse cuidado para que na trilogia haja esse fechamento. Perfeito. Bom, eu nem vou perguntar aqui um spoiler para você adiantar um pouquinho do terceiro livro, porque você vai voltar com certeza aqui no Universo para dividir com a gente. Mas o pessoal de casa, nunca é demais reforçar, né, as suas redes sociais para o pessoal acompanhar e ficar cobrando lá o terceiro livro. Sim, com certeza. Bom, eu tenho um Instagram, é bem fácil, tá? É ricardo.literatura, é muito fácil, ricardo.literatura. Os livros a gente encontra tanto no site da editora Apres, né, quanto na Amazon. Eu acredito que na Amazon seja até mais interessante, porque eles sempre têm desconto nos livros, né? Às vezes desconto 50%, 60%, 70%. Então é só colocar lá Repercussões de Outrora, vai aparecer os 2 livros e em breve também vai aparecer o terceiro livro até o final do ano. Então, bem fácil, quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram também é bem tranquilo. E eu queria, Michel, agradecer a oportunidade aí, né, a gentileza de vocês aí com essa entrevista e com essa oportunidade de divulgar os livros. Muito obrigado. A gente que agradece, né, você separar um tempinho aí na sua agenda para dividir as suas histórias aqui com o nosso público. Você disse que passou por Campinas há mais de 10 anos, né? Quando estiver por aqui, vem aqui no estúdio, então. Com certeza. Será um grande prazer aí conhecê-los. Grande abraço. Valeu, então. Até o próximo volume, hein? Até o próximo. Um abraço. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico,
A gente segue aqui falando sobre histórias. E agora, nosso convidado já está conectado aqui, ó. Corisco, tudo bem, Corisco? Tudo bem, Michel? Grande abraço para ti, grande abraço pro pessoal do Universo Épico. Seja bem-vindo e ó, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero saber, né? 2 levados numa jangada, do que se trata a história? Então, Michel, eu sempre tive um interesse bem grande pela literatura, pela arte e pela história, né? A história no sentido da educação, do colégio, tudo isso, né? O 2 Levados numa Jangada é um romance histórico, né? Ambientado na Salvador do século XIX, que ele tem um enredo envolvente, onde apresenta-se uma personagem escravizada, né, nascida no Brasil, e um personagem estrangeiro, inglês. E esses 2 personagens se aproximam. E junto com isso, e com toda a trama, a gente discute um pouco da dinâmica dos escravizados e da população negra no século XIX na Bahia e em todo o Brasil, de uma forma geral. E por que essa escolha, né, para abordar no seu romance, por conta desse fato, né? Então, né, o que acontece, né, eu acho que, particularmente nos últimos anos, a gente tem enfrentado algumas dificuldades. Eu acho que a arte, ela tem entretenimento, tem que ter dentro de si um entretenimento mesmo, e ela pode conversar também com uma discussão sobre o tema social, sobre o tema político. Então, ela conversa um pouco, sem fugir do entretenimento, né? Ela tem um pouco de si nesse romance, essa discussão do momento político. Ela conversa com a atualidade nesse sentido, né? E com o tema social também, né, Michel? Eu acho importante. É necessário, né? Essa dose não é puro entretenimento, mas é necessária a dose da reflexão. Uhum. Com certeza, eu acho que essa reflexão, ela se faz importante em qualquer época, né? Ela se faz importante até mesmo para indivíduos não politizados, que eu acho que todo mundo tem que ser politizado, mas essa concepção social do nosso papel, do que pode ser feito, ela é imprescindível, né? Nós estamos num país em desenvolvimento, né? Um país de média renda, né? Então isso é muito importante. E como tratar essa temática na história, né? E deixar de uma forma leve, né? Para que as pessoas também não fiquem só sobrecarregadas, né? Com a temática, com a discussão, com a reflexão, né? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Essa é uma tarefa que demanda uma necessidade de bom senso, eu acredito, né, Michel? Porque a literatura tem que ter entretenimento. Acho que, antes de tudo, a literatura, esse é o papel, inclusive, do 2 Levados numa Jangada, ser entretenimento, antes de tudo, né? Em segundo plano, vem a discussão, né? A gente, para a confecção desse romance, eu contei com a participação de alguns grandes nomes, como o historiador João José Reis, da literatura produzida por ele na Universidade Federal da Bahia, né? Eu contei com uma amiga grande amiga minha, Tatiana Tosi, que tem essa noção das religiões de matriz africana, e tantas outras fontes, porque eu acho que quando a gente lida com um romance histórico, a gente pode trazer muito entretenimento no sentido de retornar para aquela época, né? O romance histórico está cada dia mais frequente nesse sentido da gente querer ver como é que era o Brasil, né? Como é que era o Brasil, como é que era Salvador nessa época, né? Então a gente traz isso tudo. Muita pesquisa, né, envolvida para a criação da história. E eu quero saber qual foi o seu maior desafio nesse projeto. O maior desafio, entre outros, um desafio importante foi trazer um pouco do conhecimento sobre a África. A gente tem a nossa história com vários lapsos, né? Ela é história contada pelo grupo dominante. Então tem vários lapsos na replicação da história, né? Agora, quando a gente fala sobre, particularmente, por exemplo, a história da África, né? A gente não aprende isso no colégio, né? Então isso... E ela tem a ver com a gente, né? Se você prestar atenção, grande parte dos costumes brasileiros, né? Eles advêm da África, como as vendedoras em Salvador, vendedoras que vendem com tabuleiro na rua. Isso vem dos iorubás, né? Olha que interessante, né?
as mulheres no reino Oió, elas vendiam na rua com tabuleiros. E em Salvador foi incorporado esse costume de muitas mulheres estarem vendendo isso. Isso é só um exemplo para a gente mostrar como é interessante, como isso conversa com a gente. Né? A gente fala da África, a gente fala, por conseguinte, né, do Brasil. Né? E a sua profissão é médico? Sim, exatamente. No que a sua profissão contribuiu para a sua escrita, né? Michel, a minha profissão, no primeiro momento, quando eu me formei, eu tinha uma visão da saúde num sentido mais mecanicista. Você é como uma profissão qualquer, né? Você chega, atende, melhora a pessoa, isso é uma coisa interessante. Quando a gente trabalha na atenção primária, no posto-saúde, programa de saúde da família, em populações carentes, o que acontece é que a gente expande um pouco a nossa concepção. Isso aconteceu comigo, particularmente. E eu aprendi muito a entender o outro, e eu trago sempre isso para a minha literatura. Começar a entender o outro e não só replicar histórias minhas, mas histórias do outro. Eu acho que a gente tem que contar a história do Brasil, né? A gente fala do Brasil, que é tão lindo, e é tão legal contar de coisas legais do Brasil, né? Mas também tem que introjetar as questões das diversas populações, né? E quem já leu a sua história, qual foi o retorno que você já teve? Olha, o pessoal gostou bastante. Eu não posso dar spoiler, né, Michel? Pequeno problema. O pessoal tem gostado bastante, né? E particularmente por conhecer essa Salvador que a gente não conhece, né? Muitas pessoas tinham esse interesse e essa pergunta, como seria o Brasil nesse século, né? Mais de 150 anos atrás, né? E a gente tem ainda essa pergunta. É uma pergunta de difícil resposta, mas a história ajudou, né? Então, quando os leitores se aproximam da obra, além do caráter lírico, que eu acho que tem que estar dentro de toda a arte, existe esse caráter de uma viagem no tempo, uma das coisas mais interessantes que existe, né? Um enredo envolvente e uma viagem no tempo. Mas teve ali algum feedback, algum retorno que você achou que pegou pesado ou não? Todos foram positivos? Teve algum que, de repente, você refletiu e falou assim, posso pensar realmente, talvez? Eu tive feedbacks positivos na sua grande maioria. Eu tive um feedback negativo de uma conhecida no sentido de uma percepção de que a prosa podia ser um pouco mais complexa, né? Essa prosa complexa, um pouco mais desenvolvida, ela não se apresentou na opinião de outras pessoas que leram. Então, é um livro de leitura relativamente tranquilo, né? E ele se atém a uma ideia de um enredo envolvente, com antagonistas e protagonistas, no sentido clássico da linha do tempo dos romances, né? De ter de vários conflitos e um final que a gente não pode contar, né? As outras coisas. Mas quem gosta do Brasil, de cultura brasileira, vai se interessar, né? Só que existem outros tipos de interesse, tem pessoas que gostam de literatura de fantasia. Importante entender que é um romance, não é uma literatura técnica. Ele engloba também um evento muito importante no Brasil chamado Revolta do Malê, que é uma rebelião escrava que ocorreu na Bahia no século XIX. E ele engloba esse enredo, esse evento, justamente porque ele foi muito documentado. Então, a gente teve muito papel, muito subsídio para poder colocar ele no meio, e ao mesmo tempo que a gente engloba ele, o leitor vai ter esse passeio muito técnico de conseguir entender mais ou menos o que aconteceu naquela época. E quais são os seus planos com a obra? É uma história única, fechada, terminou, acabou? Eu quero fazer uma trilogia, uma série, como é que vai ser? Então, Michel, depois desse livro, eu terminei um segundo livro. Esse primeiro livro eu publiquei agora em julho. Eu tinha escrito há algum tempo atrás, eu deixei um pouco na geladeira, e eu recebi um feedback positivo de um grande autor brasileiro, Jacques Fuchs, ganhador do Jabuti, no sentido de publicar esse livro. Ele tinha gostado bastante. Eu tinha perguntado para ele o que ele achava, ele deu muito poucas sugestões, ele falou que se eu publicasse desse jeito já está muito bom. Então eu levei adiante, né, essa ideia, né, Michel, de publicar o livro. Agora eu tenho um segundo livro que eu terminei agora, e esse segundo livro,
Eu espero publicar no próximo ano, 2023, a princípio, com grande probabilidade. Mas ele envolve uma outra temática. Ele vai falar de um trailer de ficção. Um trailer de ficção com um pouco de suspense. Ele não é um romance histórico, né? Não tem grandes pretensões de resgate histórico, discussão social, não, mas é mais um trailer de suspense. Então, 2 levados numa jangada se conclui. Exatamente. Os personagens, a princípio, o enredo ali, ele fica encerrado nessa obra aqui que a gente fez. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Por que é que as pessoas têm que ler 2 levados numa jangada? Michel, essa é uma grande pergunta, né? Por que ler 2 levados numa jangada, né? A obra, ela tem uma trama envolvente. Vou contar para você que esse é o meu segundo livro e é o meu primeiro romance. E eu publiquei há 5 anos atrás, antes da pandemia, uma novela bem curta. E eu não fiz muito alarde, não procurei nada, vendi para amigos. E num segundo momento, eu estava um pouco distraído, pensando, eu podia ter feito coisa muito mais interessante, podia ter me debruçado sobre uma obra com mais cuidado, falado sobre assuntos que eu gostaria mais, divulgado mais esse romance. E eu tive a ideia do romance. Daí foi uma noite, fim de tarde, noite, eu tive a ideia do romance todo, redondo, que era um romance que, dentro dele, em seus ingredientes, ele tinha um enredo cativante, tinha conflito, tinha indefinição, tinha o interesse histórico, e isso tudo, eu acredito que isso vai passar para o leitor também. Esse interesse que eu tive naquele primeiro momento, ele se replicou nas muitas pessoas com quem eu falei, e eu acredito que ele vai gostar muito de ler a obra. Bom, então, você aí de casa que ficou interessado, fica ligadinho, que ele vai passar, que o Corisco vai passar para vocês. Como é que faz para acompanhar? Fala aí as redes sociais, tem site, Facebook, Instagram. Perfeito, Michel. Então, nós temos um site coriscomoura.com, temos também Corisco Moura no Facebook e no Instagram, e o livro 2 levados numa jangada, ele está disponível nas plataformas online, todas as plataformas. Então a gente vai ver Amazon, Magazine Luiza, Americanas, Ponto Frio, e também no site da editora Versiprosa, que é a editora onde publicamos o livro. Bom, vou deixar aqui o convite feito. Lançou o próximo livro, volta aqui para compartilhar com a gente, combinado? Muito obrigado, abraço, com certeza, Michel. Valeu, sucesso! Obrigado, grande abraço. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau!